Olá, muito bem-vindo, né? E hoje nós vamos falar sobre um assunto que pega forte, que é o quê? Risco, tá? Risco. Então, bom, antes aí de falar que eu vendo os cursos, tá? Tem aqui no link da descrição os cursos que estão disponíveis e também alguns vídeos que são cursos completos, que são gratuitos, tá? E aí você dá o like aí e compartilha o vídeo, principalmente compartilha o vídeo, tá? Bom, é o seguinte, a questão do risco, né? Eu lembro quando eu trabalhava no Crédit Agricole, eu tinha um cidadão lá que ele já era um mais, vamos dizer, bem sênior, tá? Já não vou dizer velho, mas assim, bastante sênior, tá? Eu, na época, eu tinha o quê? Uns 27 anos, por aí, né? O cidadão já tinha quase 70 anos, né? Mas era um cara, assim, muito cabeça, né? E mensalmente, né? Ele falava, né? Tinha meio que uma palestra que ele dava pra gente, um treinamento mais, para ser mais exato. E um dia eu me lembro muito bem, né? Dessa palestra. E ele falou assim: olha, vocês que são operadores, analistas de risco, brokers, operadores de pregão, daqui até o final das vidas de vocês, da vida útil de vocês, vocês vão ver muita coisa. Agora, tudo que eu disser para vocês, tá? Dificilmente ele será, vamos dizer, ele assim, dificilmente ele será útil caso o mundo mude demais, tá? Então qualquer coisa que eu disser para vocês, fala assim, olha, coma mais verdura, tá? Coma mais verdura. Eu posso estar errado, porque se você morar numa região que tem contaminação de mercúrio, quanto mais verdura você comer, mais você vai se lascar lá, tá? Então ele falava assim, olha, de todas as coisas que eu posso dizer para vocês que seja útil até o fim da vida de vocês, é uma frase só. Sempre reduz o risco. Pô, mas como sempre reduzir o risco? Sim, sempre reduz o risco. E ele falou uns exemplos, tá? Que embora naquela época, 1995, não tivessem tantos instrumentos, ele já previa determinados instrumentos, determinadas estratégias que iriam, vamos dizer, ser comuns nos dias de hoje. Tá? Então ele falava o seguinte, assim, então ele citou um exemplo. Tá? A palestra era longa, é uma palestra longa, de umas 3 horas e pouquinho, né? Um treinamento longo, tá? Então não dá para eu falar tudo isso, também ficaria bastante muito cansativo, né? Mas uma das coisas que ele falou, principalmente sobre o câmbio, ele falava assim, cara, sempre vá reduzindo a sua exposição cambial. Sempre vai reduzindo a sua moeda funcional. A sua exposição à moeda funcional. O que ele queria dizer isso? Cara, se você é exportador, se você é importador, então se o preço do dólar subir, você vai se lascar, não é? Sim. Você vai se lascar sim. Então, o que você deve fazer sistematicamente? Ir trocando aos poucos, dentro da medida do possível, a originação do seu produto. Então, se você tem uma originação do seu produto que depende muito da moeda funcional dólar, você tem que ir reduzindo ele aos poucos. Ele não diz para acabar. Porque vamos supor, ele pegava um exemplo lá, né? Falou assim, ó, você tem aqui uma fábrica que compra, né? Compra filamento de tungstênio da Alemanha. Cara, é difícil você se livrar disso. Então, se você não consegue se livrar da flutuação, tá, do dólar perante ao marco, ou você tem que pagar muito pelo hedge, você está sangrando. Então você tem que ir tirando a dependência. E ele não diz para você deixar de importar lá da Alemanha e procurar um produto lá de segunda, terceira linha em outro país. Não, não é isso que ele fala. Ele fala, olha, então a sua fábrica, né, se o tungstênio é 30, 40% do seu custo da fabricação da sua lâmpada e a sua lâmpada é 100% das suas vendas, cara, você tem risco. Em algum momento você vai ter um risco tão grande, o risco é uma coisa que ele falava assim, uma hora você vai ter que pagar por ele. Então suponha que no futuro, no futuro não existam mais lâmpadas de tungstênio, por exemplo. Não se usa mais lâmpadas de tungstênio, né? E hoje, né, ou com filamento de tungstênio, hoje praticamente não existe no planeta. Então quando ele fala assim que você tem esse risco, então não é o risco só do câmbio. É o risco de você ter um produto, você depender de um produto como um tungstênio, que ia no filamento da lâmpada, e que de repente aquele produto, que é 100% da sua produção, você está dependendo somente daquele produto. Ele dizia o seguinte, que quando você tem risco na sua moeda funcional muito elevado, por trás existe um outro risco. Existe risco regulatório, existe risco de ruptura social. Tá? Então a maioria dos países não usa mais o filamento de tungstênio. Usa ou aquelas lâmpadas, geralmente a lâmpada de LED, né? Alguns países só usam lâmpada de LED, ou aquelas lâmpadas incandescentes compactas. Então, quer dizer,
a questão não era só o risco cambial, era também esse outro risco. Existia esse outro risco da degenerescência do produto. Então, quando você está... Isso é muita concentração. Eu sempre reduzo o risco. Aumente a sua gama de produtos a serem vendidos. Invista em tecnologia. Então, isso daí foi um dos exemplos, né, de um cliente lá, né, do banco que tinha o quê? Uma dependência muito grande, tá, do dólar, mas a dependência não era do dólar. Era do preço do tungstênio e também do mercado de quê? Das lâmpadas incandescentes. Ele citava outros exemplos também. Então, assim, você tem que sempre reduzir o seu risco. Cara, como que é reduzir o seu risco? Então você está lá. Você tem lá o seu patrimônio lá, por exemplo, 50% em bolsa e 50% em renda fixa. Tá? 50% em renda fixa. Tá? Agora você imagina o seguinte, os dois têm risco. Não, como? Renda fixa não tem. Não, os dois têm risco. Então vamos lá, qual que é o problema da renda fixa? Cara, é a diminuição o quê? Do juros real. Se o juros real começa a cair, você vai ter problemas. Você vai ter problemas, aquilo não vai te remunerar o suficiente para compensar talvez a perda inflacionária, como já aconteceu recentemente. E se você está em renda variável, você também tem risco. Você tem risco de flutuação, então você tem que reduzir o seu risco. Então o que é reduzir? Mas como que eu vou reduzir o risco da renda variável? Olha, uma das coisas que você pode fazer para reduzir o risco da renda variável é você aplicar em ativos geradores de renda. Em ativos geradores de renda. Então se você tem lá um ativo lá que gera renda todo mês, não é que vai te proteger da queda em relação da queda de valor, né, do ativo, por exemplo, os fundos imobiliários. Mas como eles geram renda, essa renda está atrelada a alguma coisa. Está atrelada ao quê? A oferta e demanda de aluguéis. E se os juros caem, existe uma tendência maior o quê? Por busca de ativos que geram renda. Então, teoricamente, né, os fundos imobiliários devem se recuperar e devem começar a ter o quê? Mais procura, porque eles pagam um ganho quase que real, uma vez que o imóvel continua lá. E ele também falava das ações. Então, assim, cara, muita gente, né, naquela época no Brasil não tinha put, tá? Mas ele, como já tinha experiências fora, ele falou assim, olha, né, na França, a gente faz o seguinte, se você tem lá, por exemplo, uma carteira de 50 mil francos lá comprado em ações, né? Cara, faz o seguinte, vende, sei lá, pega uns 10% ou 20% e vende call, faz venda coberta. Mas beleza, fazendo a coberta. Aí você pega esse dinheiro e compra put longa. Aí fala assim, cara, sabe por quê? Porque olha só o que acontece. Então se você pega, por exemplo, você pega agora, vou pegar um exemplo aí a Petrobras, dá 28 pilas. Você vai lá, você tem 10 mil Petrobras. Se você vender 2 mil call do 28, você vai receber lá 1,70, 1,80, tá? Dá 3,60. Dá para você comprar, né, mil puts para 2024, para janeiro de 2024. Dá para você comprar as 1000 puts para janeiro de 2024. Aí fala assim, cara, sabe o que está acontecendo? Você está reduzindo a sua exposição em termos de alavancagem, em termos de exposição em bolsa. Por quê? Porque se o mercado subir, né, e 10 exercícios lá no 28, você está exposto só em 80%, agora não mais 100%. Você não tem mais 10 mil ações expostas. Você está com 2 mil ações só expostas. Tá. E se o mercado cair? Se o mercado cair, né, na verdade você tinha 10 mil, você tirou 2 mil porque você vendeu call no 28. Então tudo bem, o papel está 30, é como se aquela operação do 28 fosse praticamente o quê? Uma operação de taxa. Então você só está exposto em 80% de bolsa, em 8 mil ações, se o mercado subir. Mas se o mercado cair até o 28, você está exposto também só em 8 mil. Porque você está vendido na call do 28. Mas se o mercado vier para baixo do 28, lembra aquelas 1000 put que você comprou? Aquelas 1000 put que você comprou vai te proteger 10% do seu patrimônio. E ele fala, se você fizer isso sistematicamente, cada 2 meses você fizer uma operação em que a call vire pó e você ganhe 10% da put, ele fala assim, olha, em um ano você protegeu 50% da sua carteira. E o que ele falava do hedge era justamente isso. Ele falava assim, cara, reduz o seu risco. Ele não fala para você ir lá e pagar o custo do hedge, comprar put, comprar pauzinho de put. Não é isso, tá? É você estruturar a sua operação para que sistematicamente te sobre algum tipo de excedente para você ir fazendo o quê? Uma compra de put, por exemplo. Aí ele, só que na época não tinha put aqui no Brasil, ele citava, né, o exemplo francês e o exemplo alemão, né, para fazer esse tipo de operação. Então a ideia é sempre reduzir, né? E existem coisas, tá, que é importante você reduzir, é importante.
Então você vai lá, por exemplo, você vai lá, assim, você fez uma operação lá, fez uma qualquer trava horizontal de linha. Trava horizontal de linha perene. Esses de que você faz aí, compra a put longa e vende a put curta. Faz lá com 10 quilos, cara. Você está vendendo 10 quilos de put curta, tem um problema, porque a put quando cai muito forte, a rolagem da put é negativa. Então você perde grana. Mesmo você está estando travado, tá? O ideal é ficar mesmo na linha do dinheiro. Então se você vai fazer um negócio desse, obedecendo essa instrução de reduzir o risco, não tem vez que ele fica meio na linha d'água? Tá comprando a put longa do 28 e tá vendido na put curta do 28. Aí tá na linha d'água, essa put curta aí tá valendo 50 centavos. Aí você compra ela 50 e vai vender a do mês seguinte por R$1. Eu falo assim, cara, quando é assim, você reduz. Você compra 10 mil e vende só 9 mil. Tá? Porque você já está tendo um lucro bom. Porque se você fizer sistematicamente, depois de 3, 4 meses, sabe o que vai acontecer? Você vai estar exposto em menos puts vendido. E se o mercado desabar, você está garantido que você tem muito mais put comprado do que vendida. Então, quando ele fala de você reduzir o risco, tem que ser um movimento de estratégia para reduzir o risco. Podemos citar outros exemplos, né? Gente que está, por exemplo, vendido em call e put. Tem gente que faz isso, estou vendido, o Petrobras está 28, estou vendido em call do 26 e em put do 30. Beleza, call do 26 está dando exercício, beleza. E a put do 30 às vezes dá exercício, às vezes não dá, né? Às vezes dá rolagem boa, às vezes não dá rolagem boa, tá? Enfim, só que fala assim, cara, já que você vai fazer isso, tá? Pega e vai reduzindo o risco. Se você tem 10 quilos de Petrobras, você vendeu 10 quilos de call do 26 e 10 quilos de put do 26, porque você está fazendo uma venda coberta potencializada com strangle, cara, cada vez que você rola, tira 500 opções de cada. Rola, né? Reduz de 10 mil para 9.500, de 10 mil para 9.500. Porque se você fizer isso, o que vai acontecer com o passar do tempo? Você vai estar, se ele ficar lá parado, por exemplo, 5, 6 meses, você já meio que reduziu em 30% a exposição, tanto de call como de put. Então se o mercado rasgar daquele momento, aqueles 30% de call que você deixou de estar vendido, aquelas ações estão livres para você ganhar. E se de repente o mercado cair muito forte, né, você estava vendido em 10 mil, agora é só 7 mil, o seu problema é menor para poder administrar isso. Então, qual que é vamos dizer, a mensagem mais forte de tudo isso, né? Reduza risco. Tá? Reduza risco. Tem outros exemplos também. Tá? O cara ganha lá, por exemplo, ele tá com 50% em bolsa. Aí tudo que ele ganha, 50% vai para a bolsa, 50% vai para renda fixa. Tá? Eu falo assim, cara, faz assim, não está pagando dividendo a bolsa? Né? Tira o dividendo. Tira o dividendo e coloca em outra coisa. Compre fundo imobiliário, compra tendo, sei lá, faça outra coisa. Sabe por quê? Porque se você fizer isso, aquele capital lá que você está na bolsa, você está reduzindo a sua exposição. Se em algum momento, né, o mercado vem muito contra, você tem a boa parte do seu dinheiro reservado em outro mercado, que pode até te salvar, né, de um colapso. Você vê que recentemente, quando teve a crise do Covid, quem estava em fundo imobiliário, embora tenha sofrido desvalorização, continuou tendo renda. No caso das ações, muitas empresas deixaram de pagar dividendo naquele ano. Inclusive, assim, alguns bancos deixaram de pagar dividendos, tá? Mas a ideia é, você quer reinvestir tudo que você ganha, você pode reinvestir, mas vai diminuindo aos poucos a exposição. Você está com 50% em bolsa agora, tá? Aí vem os dividendos, você vai fazer um novo aporte, né? Deixa 49,9%. Vai tirando 0,1%, 0,2% ao mês, aí vai chegar uma hora que você vai ter um volume grande na bolsa, você vai estar o quê? Com menos risco associado. Ou então vende uma call, compra uma put longa, mas faça alguma coisa para cada vez que der um passo reduzir a sua exposição. Valeu, gente, tá? Só vou pedir para você dar um like, compartilhar esse vídeo e assistir os vídeos que tem aqui na descrição e se quiser fazer o curso aí.